pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do nosso Café com Cálculo, tá? O Edinho, por enquanto, aqui não está com a gente, mas em breve vai estar aqui, tá? Então nós vamos retomar, né, o nosso projeto do Café com Cálculo, bom? Então a primeira questão que a gente vai ver é a seguinte: ele pede que calcule o limite, né, quando x tende para zero, da função módulo de 2x menos 1 menos módulo de x mais 1 sobre x. A função módulo é sempre complicada, né? Ela é sempre complexa. Se fosse num ponto qualquer diferente do zero, não teria problema nenhum. Mas como aqui é zero, eu vou ter uma determinação, né? Vai dar módulo de menos 1 é 1. Aqui é o módulo também vai dar 1, vai dar 0 sobre 0. Então, nesse caso, eu sou obrigado a calcular o limite pela direita e pela esquerda. E para que essa função tenha limite, esses limites precisam ser iguais. Quando você pega um valor tendendo a zero pela direita, isso significa que você está pegando um valor superior a zero, né? Jogando esse valor superior a zero aqui, por exemplo, 0, superior a zero, então tem que vir pela direita do zero. Então tem que ser superior a zero. Tá? Mas na vizinhança ali, próximo a zero. Se você substituir por 0,4, você vai ter um valor negativo aqui. E o módulo de um número negativo é menos ele. Então isso vai ficar menos o 2x menos 1. Tá? Menos. Em compensação, aqui vai ficar positivo. Então o módulo é ele mesmo. Só que tem um sinal de menos ali, né? Sobre x. Se nós formos prosseguir aqui, nós vamos encontrar que o limite quando x tende para zero vai ser menos 2x mais 1 menos 2x menos 1 sobre x. Esse vai anular com esse. Isso vai dar menos 4x sobre x. Como x se aproxima de zero, mas não é zero, esse limite pela direita deu menos 4. Tá? Agora, se o limite pela esquerda der um valor diferente, né, do menos 4, aí eu não tenho limite na minha função. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a zero pela esquerda, por valores inferiores a zero. Tá? Então, se eu coloco um valor inferior a zero aqui, é um valor negativo. Então, negativo com negativo, esse módulo aqui dentro vai ficar negativo. Logo, eu vou ter que trocar os sinais. Menos o 2x menos 1. Aqui eu tenho um menos. E aqui vai dar positivo, né? Porque um valor inferior negativo vai dar, por exemplo, menos 0,9, né? Então aqui vai dar negativo. Tá? Negativo, mas vai trocar os sinais. Então vai dar menos 2x menos 1. Mas tem um sinal de menos ali na frente. Tá? Sobre x. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter menos 2x mais 1. Tá? Então deixa eu ver se eu fiz tudo certinho. X tendendo a zero pela esquerda. Então, por valor inferiores a zero. Inferior a zero é negativo. Então, isso aqui é negativo. Vai haver troca de sinais. Tá? Aqui vai dar um valor positivo. Aqui é positivo. Então, aqui eu vou manter o sinal. Mas como tem um menos na frente, né, eu vou ter que fazer a troca. Menos 2x menos 1.
sobre x. Então, novamente, o que você vai ter? Esse mais um vai anular com menos 1, certo? Ó, repetindo, ó, esse zero é um zero, está caminhando para zero pela esquerda. Então, ele está aqui, ó, ele vem daqui. Então, é um valor negativo, menos 0,3. Quando eu substituir aqui, esse cara aqui dentro vai dar positivo. Então, eu vou manter o módulo, vou manter o que está dentro. Mas como ele está com o sinal de menos, vai haver a troca. Tá? Então, é isso que vai ocasionar que esse limite aqui também dê menos 4x sobre x. Simplificando, menos 4. E aí, o que acontece? O teu limite dessa função f de x, quando x tende a zero pela direita, ele é o mesmo limite quando f de x tende a zero pela esquerda. Então, isso caracteriza que existe limite, e esse limite é quem? É menos 4. Se os limites laterais fossem diferentes, a função não teria o quê? Não teria limite. Tá beleza? Então, a função módulo tem que tomar cuidado com essa análise. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos voltar para mais uma questão aqui do nosso projeto Café com Cálculo. Tá? Por enquanto, Edinho não está com a gente, mas ele vai retornar em breve. Então, aqui eu peço o seguinte: encontre os pontos sobre a curva onde a reta tangente é horizontal. Olha, lembrando o seguinte: para calcular a reta tangente, eu lanço mão da derivada. Derivada da função y em relação à função x. Quando eu derivo isso, derivada de x à quarta dá 4x ao cubo. A derivada de 6x ao quadrado é 12x. E a derivada da constante é zero. Então, dy dx, ou y', dependendo da nomenclatura que você usa, colocando 4x em evidência, você vai ter x ao quadrado menos 3. Agora vamos lembrar o seguinte, olha, a reta, ele está pedindo para que a reta tangente seja horizontal. Se ela é horizontal, o que acontece? O dy dx tem que ser igual a zero. Por quê? Ela sendo horizontal é paralela ao eixo x. Então o coeficiente angular é zero. Logo a derivada tem que ser zero. Logo, essa função aqui, que é a função derivada, 4x sobre x ao quadrado menos 3, tem que ser igual a zero. Bom, aí nós vamos encontrar os candidatos aos pontos críticos, né? Ou 4x igual a zero, o que vai implicar que esse x tem que ser zero. Mas se esse x é zero, quem é o y correspondente a ele? Eu vou substituir na função dada. Vou calcular o y0. Vai dar 0 à quarta menos 6 vezes 0 ao quadrado mais 4. E aqui a gente vai ter o primeiro ponto. Ponto 4, 0. Beleza? Não esquece que ele pediu para a reta ser horizontal. Então a derivada tem que ser igual a zero. Ou então esse cara tem que ser zero. x2 menos 3 igual a zero. Mas isso implica
que x² tem que ser igual a 3. E se x² é igual a 3, extraindo a raiz quadrada, nesse caso, né, que é uma equação, você tem dois valores, mais ou menos raiz de 3. Façamos a mesma coisa, ó. Y igual a raiz de 3. Quando y for igual a raiz de 3, substituindo aqui, vai dar 9, né? 9 menos 18 mais 4. O que vai dar um y igual a menos 5. Então nós vamos ter mais um ponto aqui, ó. Que é o ponto raiz de 3 menos 5. Certo? E depois eu vou ter que calcular o y de menos raiz de 3. Que também vai dar 9 menos 18 mais 5. Vai dar menos 5 também. Nós vamos ter o terceiro ponto. Só que o terceiro ponto é menos raiz de 3 menos 5. Se nós quisermos ter uma ideia do que está acontecendo, a ideia será a seguinte. Você vai ter um gráfico aqui, onde em 4, x igual a 0, aqui é o contrário, tá? É x igual a 0 e y igual a 4. X igual a 0 e y igual a 4, tá? A reta tangente é paralela. Então a curva, ela passa aqui, tá? Ela passa aqui, né? Mas aí você tem o ponto menos raiz de 3, certo? Menos raiz de 3 menos 5. Vamos dizer que ela vem aqui, ó. São os bolsos, tá? E o outro é raiz de 3, 5. Certo? Então ela é uma reta tangente horizontal aqui e tangente horizontal aqui. Perfeito? Para que isso aconteça, o que vai ter que ocorrer, né? O que vai ter que ocorrer? Ela vai ter que passar por aqui, é isso? Ela vai ter que fazer isso, vai vir aqui, ó, tá? Aqui você vai ter a reta horizontal, que é a reta tangente, já tinha uma aqui, nesse ponto que era o 0,4. Aqui nós vamos ter o ponto menos raiz de 3 menos 5, e aqui o ponto raiz de 3, 5. Então ela vai ter que passar aqui e fazer isso novamente. Tá? Então as três retas tangentes vão estar aqui, ó, nesses 3 pontos. Legal? Então, pessoal, espero ter ficado claro aí, vocês tenham entendido. Em breve o Edinho está aqui também para dar uma força. Bom, gente, nesse problema aqui eu tenho a aplicação das derivadas à física, tá? Ele dá a equação do movimento de uma partícula. Ele diz que uma partícula obedece a essa equação do movimento. 2t ao cubo menos 5t ao quadrado mais 3t, perdão, mais 4. Onde S, minha gente, é a medida em centímetros, né? E t em segundos. Quer dizer, a cada segundo, né, eu vou ter uma posição dessa partícula. Por exemplo, para t igual a 0, essa partícula vai estar no 4. Então você vai ter o ponto 0,4. Então, à medida que o tempo passa, a partícula vai descrevendo um movimento, né? Ele pede para você encontrar a aceleração em função do tempo.
E qual é essa aceleração depois de 2 segundos? Então, o que a gente precisa saber? Que a velocidade é dada pela derivada do movimento em relação ao tempo. Derivada primeira. Quando eu derivo a posição em relação ao tempo, eu encontro a velocidade. Quer dizer, como essa partícula, com que velocidade ela está se locomovendo. Essa derivada aqui é tranquila, ela é 3, né, vezes 2t ao quadrado, menos 2 vezes 5t mais 3, e a derivada de 4 é zero. Então, a velocidade é ds dt. Ela vai ser em centímetros por segundo. Então, isso deu 6t ao quadrado menos 10t mais 3. Então, essa é a equação da velocidade. À medida que o tempo passa, você tem a velocidade, tá, naquele ponto. Agora, para encontrar a aceleração em relação ao tempo, eu faço a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, é a derivada segunda. Derivada segunda do movimento. Quando você tem o movimento, deriva a primeira vez, você encontra a velocidade. Derivando novamente, você vai ter aceleração. Então, partindo daqui, ó, a derivada vai dar 12, né, t menos 10. E a derivada da constante é zero. Tá? Só que ele pede isso exatamente aonde? Depois que ele pediu a aceleração, está aqui, ele quer essa aceleração 2 segundos após. Então, vai ser o dv dt aplicada no 2. Então, você vai ter 12 vezes 2, 24, menos 10, 14. Tá? Só que aí, como é aceleração, nós vamos ter o quê? 14 centímetros por segundo ao quadrado. Então, tá aí o que ele pedia, tá? A velocidade, acho que ele não pediu velocidade, mas pediu aceleração, e pediu aceleração no 2. Então, já sabe, quando você tem a equação do movimento que você deriva a primeira vez, você encontra a velocidade. Derivando a segunda vez, você encontra o quê? A aceleração. Tá? Isso é uma aplicação de derivada à física, na equação dos movimentos. Bom? Bom, pessoal, nós vamos fechar o nosso café dessa semana com mais uma questão de derivada. Uma das derivadas mais frequentes nos concursos. A derivada do logaritmo neperiano. Tá? Então, aqui na hora que você for fazer a derivada primeira, for derivar a primeira vez, você tem que lembrar que você está derivando um quociente. Então, isso é a derivada do numerador vezes o denominador menos, agora muda, né? Numerador, derivada do denominador. E aqui, denominador ao quadrado. Quadrado de x, x2. Isso é a derivada primeira. É o dy dx, ou, se você preferir, o y'. Tá? Torno a repetir, gente. Essa é uma das derivadas mais pedidas em concurso. Então, a derivada de ln x
é o linha, quer dizer, a derivada dessa função x é 1 sobre ela. 1 sobre x, que multiplica esse x, menos lnx, e aqui a derivada de x vai ser 1 sobre x ao quadrado. Você vai simplificar esse x com esse x, e o teu dy dx, ou y', depende da nomenclatura que você usa, tanto faz, vai ficar 1 menos lnx sobre x ao quadrado. Muito bem. Agora ele pediu a derivada segunda também, né? A segunda derivada. Tá? A segunda derivada. O y duas linhas. Ou d2y sobre dx2, tanto faz. Então, y duas linhas é repetir, né? Então, aqui você vai ter numerador, derivada, 1 menos lnx, vezes lnx, menos 1 menos lnx, e aí a derivada, aqui tem um erro, aqui é x2, né? Deriva o denominador, x2. Então, 1 menos lnx, derivada de x2. E aqui o quadrado, x4. Tá? Agora está bonito. Então, quem é o y duas linhas? Ele vai ficar, derivada de 1 é 0, menos, novamente derivada de lnx, ó, 1 sobre x. Isso está multiplicado pelo nosso x2, menos, o que eu vou ter ali? Eu vou ter 2x, que multiplica 1 menos lnx, sobre x a quarta. Aqui você vai simplificar, tá? Então, y duas linhas vai ser igual a quem? A menos x, menos 2x, mais 2x lnx, sobre x4. Logo, é menos 3x, mais 2x, lnx, sobre x4. Simplificando aí por x, você vai chegar no resultado, menos 3, mais 2 ln x sobre x3. Tá? Se quiser aplicar a propriedade log, joga esse cara lá para cima. Tá? Também poderia, se você quisesse, menos 3 mais ln de x ao quadrado sobre x3. Tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje nós vamos ficar aqui nesse vídeo, esperando que nos próximos o Zedinho já esteja aqui para dar uma força para gente, tá bom? Um abração, até o próximo.